mais um glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus. Achei que você ia cantar mais uns 15 hinos. Ah, por favor. Som. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Tu encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar para cá. Uma alegria estar aqui nessa linda igreja, nesse dia tão especial, em plena segunda-feira. Só brasileiro mesmo, né, gente? Brasileiro, faltam uns parafusos na cabeça deles, né? E estou muito alegre em rever aqui o pastor Alexandre. Já quase me fez chorar aqui, né? Será que hoje nós vamos ter um tempinho para bater um papo, conversar? Você não vai cuidar de mim igual cuida de anjo, não, né? Os irmãos me convidam e falam: venha tranquilo que nós vamos cuidar do Senhor igual cuida de um anjo. Anjo não come, não dorme, não descansa, né? Vai cuidar de mim igual ser humano, né? Eu creio, né? Cumprimentar a pastora Késia, que está aqui. O pastor Paulo Anjos, é isso? Gostei do topete, viu? Eu queria ter um daquele tamanho que dá uns 5 centímetros a mais, né? Ele me contou uma história ali que também me deixou muito feliz. Deus te abençoe muito, tá? E estou muito feliz em rever aqui o Wellington, o El e a Ana. Eu queria que vocês dois ficassem de pé. Queria que a igreja olhasse lá para cima e enxergasse aquele casal ali. São meus amigos há muitos anos. Boa parte de tudo que o Brasil ouviu através de DVDs foram eles que produziram, eles que profissionalizaram o ministério que Jesus havia me dado, e por isso alcançamos milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu estava, Wellington, há 20 dias atrás na África, e só lá na África mais de 2 milhões de DVDs foram esparramados em Angola. E eu vi lá em Angola uma igreja que eu preguei há 20 anos atrás com 120 crentes, hoje com 500 mil crentes. Cheguei em estádios e as pessoas falaram: o senhor não sabe, mas o senhor consagrou pastores sem ter vindo aqui, consagrou apóstolos e abriu igrejas sem ter vindo aqui. E eu perguntei: como? Seus DVDs. Então, agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida de vocês. Vou parar de chorar, falar, senão vou começar a chorar aqui. Deixa para não chorar depois. A igreja pode dar uma salva de palmas pela vida deles? E se eles não congregam aqui, dá um jeito de trazer, viu? Porque o dízimo ali é uma bênção, tá? Abra a Bíblia que está na sua mão, por gentileza. Deixa eu ver aqui, Senhor. Fiquei tão emocionado que acabei me perdendo onde é que eu ia pregar. Já viu um negócio desse ou não? Vamos estar em pé, por gentileza. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Deus está aqui. Atos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. A partir do versículo 1, vamos ler até o versículo de número 12. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que pois fostes batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 varões. Até aqui tá bom. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu falei bonito, você não olhou. Então pelo menos perfumada deve ter alguém, não é?
Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar sobre nós. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Quincy, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, então, no seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. É normal isso aqui tremer? Eu estou pregando, tem um negócio tremendo aqui. Eu já olhei um azul. É normal? É normal. Então tá bom. Que a última vez que isso aconteceu, eu tomei um choque. Você ri porque não era você, Bocô. Eu fui falar Jesus, saiu o Genésio. O microfone colou na minha boca. Eu falei: Jesus, está abençoado. Também quero cumprimentar aqui um grande amigo, pastor Renato Damasceno. Renato, está lá na porta, é humilde demais. Chega mais aqui para o pessoal te ver. Aquela criatura pequenininha ali, dê uma olhada para o Renato. Mais um degrau para ver se o pessoal te enxerga direito. Isso, mais um, tem mais um aí, mais um degrau, isso. Pastor Renato nos trouxe lá de Nova York, veio para ficar conosco, vai voltar com a gente. É um grande amigo, viu, pastor Alexandre? É uma pessoa que o senhor tem que ter contato com ele. E eu costumo dizer que todos nós somos templo do Espírito Santo. O Renato é uma catedral do Espírito Santo, né? Cabe mais Espírito Santo dentro dele, por isso que é tão abençoado. Uma salva de palmas pela vida dele, por favor. Te amo, você é meu filhão. E também está aqui uma pessoa que eu vi, o Claudinho. Fica de pé aí, Claudinho. Claudinho, filho de um grande amigo meu, que já está lá no céu, adorando o Senhor, pastor Luiz Cláudio. Fazia tempo que eu não vi o Claudinho também. Todas as vezes que eu vinha para cá, ele cuidava de mim. Agora não quer cuidar mais da gente. Aí Jesus me deu outro filho, né? Claudinho, Deus te abençoe. Vem, igreja, pode aplaudir a Deus pela vida dele? Pronto. Chega de apresentação, vamos ao que nos interessa. Roberto, mude a música para mim, por favor. Isso, eu acho que é melhor não deixar esse copo. Se eu me conheço, eu vou derrubar ele. Daqui a pouco vai que eu fico pentecostal, dou uns tapas aqui, né? Aí já vira, né? Queridos, eu prego há muito tempo, na verdade prego desde criança, né? E desde criança pregando, eu tenho aprendido a ter percepção do que Deus quer no culto. Eu acho que poucas pessoas no mundo conhecem tanto crente quanto eu conheço, né? Estar presente. Eu preguei em boa parte do nosso Brasil, mais de 4.000 municípios hoje. E pelo mundo aí quase 100 nações. E desde criança pregando, eu não me lembro de nenhum culto que eu tenha participado que Jesus tenha faltado à reunião. Mas 3 pessoas entenderam. Eu vou melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Ele chega quando o primeiro crente chega, só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos, que eu não sei se tem aqui, que amam emendar o culto numa vigília, né? Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja pode dar um grito daquele tamanho assim? Maravilha. E desde criança pregando, eu me esmerei em pregar em cultos missionários, graças ao pastor Cecílio Bernardino, que já dorme no Senhor,
e faz uma falta para nós naquele país que chega, tem hora que dói o peito, viu, pastor Alexandre? Pastor Cisino foi um pai, nós chamávamos ele de pai das missões, e não era à toa, não era apenas para ficar perto dele, não, ele era de fato alguém apaixonado por missões. E saber que o mesmo Espírito que estava nele veio sobre você, me deixa muito feliz. É sinal que a história vai ser reescrita de novo. E não importa de que forma nem quando, eu sei que vai acontecer coisas extraordinárias ainda na vida do pastor Alexandre Bernardino. A igreja concorda comigo nisso? O Alisson disse que está assistindo lá de Franca, então não sei qual é, se tem câmera, é lá em cima? Valeu, Alisson, estamos juntos, viu? Eu li com vocês um texto da Bíblia Sagrada, um texto antigo, porque a Bíblia é antiga, e talvez você já até tenha me ouvido pregar dentro desse texto, e não tem como o pregador não passar às vezes pelo mesmo texto. Depois de ouvir tantos crentes puxarem minha orelha e falar, o senhor repete muitas mensagens, eu fui orar, falei, senhor, o que eu faço? O cantor está no culto, ele canta o mesmo hino, aí ele senta, o pastor, não, vem cantar de novo o mesmo hino. Ele volta no congresso do ano seguinte, ele canta a mesma música e todo mundo fica feliz. O pobre do pregador não pode repetir mensagem. Ele vai repetir, o pessoal já fala, não tem mensagem para pregar, criatura, né? Mas aí eu li o livro da biografia do pastor Billy Graham, e ele disse que o melhor sermão dele só ficou bom depois que ele pregou 60 vezes a mesma mensagem. Então, se Billy Graham pode, a gente também pode. Mas lendo a Bíblia, eu descobri o apóstolo Paulo dizendo assim, eu não me canso de falar a vocês sempre as mesmas coisas, porque a prática leva à perfeição. Então vamos caminhar por um texto antigo, mas cheio de revelação. Aqui no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, eu tenho uma das histórias que envolvem o maior apóstolo que Jesus teve aqui na terra, em termos de conhecimento e em termos de poder, não em termos de intimidade nem de amizade, porque os mais amigos, os mais íntimos dele sempre foram Pedro, Tiago e João. Mas foi devido à falência de Tiago e de João e de Pedro, por não terem executado o ídolo de Jesus como ele havia mandado, que o Senhor teve que levantar um 13º apóstolo. Eu creio que o apóstolo São Paulo não fazia parte do início do projeto. Ele só vem aparecer quando Pedro, depois de pregar 2 sermões, construiu uma igreja com 8.000 membros. O sonho de qualquer pastor. Você percebeu o que eu disse ou não? 2 mensagens, 2 cultos, e Pedro tem 8.000 membros, 8.000 convertidos, e não eram convencidos, eram tão convertidos que bastou uma palavra de Pedro e os crentes venderam tudo que tinham, venderam casa, carro, fazenda, sítio, e colocaram aos pés dele. E depois de ter uma igreja tão grande, Pedro esqueceu que o evangelho não era só para Jerusalém, era Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E por causa de Pedro, Tiago e João, que se esmeraram em pregar ali naquelas províncias, Jesus teve que, de última hora, encontrar um elemento surpresa. Teve que levantar alguém diferente. E aprove a ele levantar Saul de Tarshite, que nós conhecemos como Saulo de Tarso. A palavra Saulo não existe na língua hebraica, ele existe Saul, como o rei Saul lá do Antigo Testamento. Foi aportuguesado pelo padre João Ferreira de Almeida. Então Saulo de Tarso, a cidade dele chamava-se Tarshite, um moço pequeno, de baixa estatura, cabeça agigantada, calvo por natureza, há quem diga que era caolho e manco de uma perna. Olha a criatura que Deus vai usar para virar o mundo de cabeça para baixo. É ele que na sua fúria, nos seus problemas interiores, nas suas crises, pega todos os sentimentos ruins e verte contra uma igreja, contra uma religião que está nascendo. O apelido dessa religião era O Caminho, que mais tarde se chamou cristianismo. E só existe o cristianismo por causa desse Saul de Tarshite, porque é ele quem consegue separar o judaísmo do cristianismo. Se não é Paulo, o nosso cristianismo seria um cristianismo judaico ou um judaísmo cristão. Foi ele que brigou com Pedro lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2, dizendo: eu tive que resistir a Pedro na face, porque Pedro não entendeu que Deus deu a ele o evangelho da circuncisão e a mim o evangelho da incircuncisão. Era a maneira de Paulo dizer: Deus levantou Pedro para os judeus que gostam da circuncisão,
mas o Senhor me levantou para pregar para os bárbaros, para pregar para aquele povo chamado de gentios. E quando a Bíblia diz gentios, não tem nada a ver com gentileza, era um sinônimo de pagãos. Para os judeus só existiam eles, e o restante eram pagãos, pessoas que não mereciam nem o respeito. E é para esse povo que Deus levanta esse moço chamado Saul de Tarsite. E é lá no caminho de Damasco, na velha estrada que ainda existe, que vai para aquela cidade que ainda também existe, que aquele nanico de 1,5 metro, amparado por um séquito de soldados pretorianos, que ele havia recebido de presente, porque a religião da época, o judaísmo forte, haviam dado a ele cartas, para que ele pudesse ter autoridade, não apenas para fechar aquela religião que nascia, aquela seita, mas também para matar, se alguém parasse na frente dele. E é ele quem consegue a proeza de quase extinguir o cristianismo. E às vezes quando eu leio o Atos dos Apóstolos, eu fico meio perturbado, porque imagino vocês que Pedro, como eu disse, em 2 pregações ganhou 8.000 almas, somente Pedro. Os discípulos se esparramaram. Em menos de 1 ano, 2 anos, a igreja tinha milhares de crentes. E de repente esses milhares de crentes se veem ameaçados por um homem de 1,5 metro de altura, que andava com 3 soldadinhos de chumbo ao lado dele, emprestados por Roma, porque ele tinha moral com o pessoal do judaísmo. E é ele com 3 soldadinhos de chumbo que chega em uma certa cidade e massacra a igreja toda, assassina crentes. Ele não precisou matar mais ninguém em uma segunda igreja, porque a notícia esparramou. E antes que ele chegasse na cidade, a fama ruim dele já havia chegado, e por onde ele passava, as igrejas iam fechando. E eu imagino Jesus sentado à direita do Pai, lá no trono, olhando para baixo e ficando incomodado. Pergunte com o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Incomodado com alguém que está tocando na noiva dele. Incomodado porque não há um homem na terra para defender a noiva dele. E na ausência de um macho na terra, podendo ele mandar um arcanjo, podendo mandar ele aquele anjo que lá na Síria matou em uma noite 185.000 soldados de uma vez, podendo ele mandar o anjo da morte que visitou todos os primogênitos do Egito, Jesus disse: não, essa parada é minha. Se ninguém defende a minha noiva, eu, o noivo, vou descer lá para defendê-la. E Jesus desce pessoalmente, e a glória dele explode diante daquele nanico e dos soldados, que não viram nada, mas sentiram tudo e saíram correndo. E o nanico, que podia ter saído correndo, não sai, ele cai de joelhos. Isso mostra a inteligência dele. Ele já conhecia muito o ritual cabalístico do judaísmo, ele conhecia muito Deus, porque ele era um religioso daqueles fariseus bem acirrados. Então ele sabia que de Deus não dava para esconder. Quando ele viu aquela luz explodir diante dele, ele disse: não adianta eu fugir. Então ele faz aquilo que todo homem deveria fazer quando está diante de Deus. Ao invés de ficar de pé para enfrentar Deus, ele cai de joelhos. Jesus não foi ali para cegar ele. Posso até estar errado, mas é o meu pensamento. Jesus desceu ali para aniquilar aquele nanico. Desceu ali para matar ele. Os olhos de Paulo foram os primeiros a ser atingidos, porque é a parte mais sensível do corpo. Pode ver que qualquer coisa que vem para cima de você, você automaticamente tenta defender os olhos, porque é a parte mais sensível do corpo. E a glória de Deus derreteu os olhos dele. Quando ele percebe o ardor e a dor dos olhos derretidos, ao invés de sair correndo, tateando para tentar encontrar o caminho, ele cai de joelhos. E quando ele dobra os joelhos, Jesus para. Porque Deus só respeita o homem que está de joelhos. Não entendeu? Só a irmã ali, eu vou falar de novo. Quer parar a ira de Deus sobre a sua vida? Quer mudar o curso da sua história? Cai de joelhos na presença dele. Pastor, eu não consigo nem cair de joelhos porque eu estou doente igual o rei Ezequias. Então não fica parado, pelo menos vira para a parede. O rei Ezequias virou para a parede e disse: eu fui fiel. E o Senhor deu a ele mais 15 anos de vida. Muda o curso da sua história, ficando em estado de humilhação diante de Deus. E depois disso Jesus para. Eu imagino Jesus olhando para ele, respirando, porque o céu está virado. E aí Jesus instantaneamente tem uma ideia linda. Você não vai morrer, porque a morte é muito pouco para você. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Eu vou fazer algo com você, Saulo, que é pior do que a morte.
você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. A morte fugia de Paulo. Paulo naufragou 3 vezes. No meio do mar, não era numa lagoa, não era num córrego, era no meio do oceano. 3 vezes naufragou e a morte não levou ele. Ele sentiu a agonia da morte 3 vezes no mar e Deus não deixou ele morrer, porque a morte era pouco para ele. Na ilha de Malta, ele vai tentar se aquecer, vem uma víbora. Podia ter sido uma jararaca, né, parente da sua sogra, mas não, foi uma víbora, a pior espécie de serpente que tem, que morde a mão dele. Ele sentiu a dor, ele sentiu o veneno, mas a morte não arrastou ele. Jogaram ele de cima de muralhas. Lucas encontra ele em estado de coma, por isso se tornam amigos. 30 dias em coma porque caiu de cabeça de uma muralha que jogaram, e jogaram pedras nele. E a pedra, as mesmas pedras que mataram Estevão, não matavam Paulo, porque ele estava proibido de morrer até sofrer bastante. Só morreu quando decapitaram ele, arrancaram a cabeça dele, porque ele teve que passar por todos os processos, porque no passado ele havia matado crentes. Tudo que o homem planta, o homem, olha para o seu irmão e diga: cuidado com o que você tem plantado. E é assim que nasce o ministério desse rapaz. E Jesus transforma ele no maior garoto propaganda do evangelho. É algo assim inadmissível. Seria a mesma coisa que a Souza Cruz, que ainda faz cigarros, a Morris não sei o que faz cigarros, querer contratar o Neymar para fazer propaganda de cigarro. Não tem como. O atleta vive da saúde. Imagina um atleta fazer propaganda de cigarro. Ou 2 coisas vai acabar: ou acaba a carreira do atleta, ou acaba a empresa de cigarro. Imagina, foi o que Deus fez. Deus pegou um assassino de crente e transformou ele no maior de todos os crentes. Deus pegou alguém que queria acabar com a igreja para fazer a igreja crescer e crescer e crescer. Meu Deus é mestre em reescrever histórias. Ele é mestre em pegar a maldição e transformar em bênção. Quem sabe essa segunda-feira não foi marcada por isso, porque não estava na nossa agenda até alguns meses atrás. Aí Deus abriu essa agenda e te trouxe para cá. Não foi só para rever um amigo, nem para ver o polêmico deputado, nem para ver se a minha barba estava branca mesmo. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua história hoje. Ele quer transformar a maldição em bênção, mudar o curso da sua história, fazer todos aqueles que te olham de cima para baixo pararem, porque não vão te encontrar mais embaixo, vão ter que olhar para cima para te encontrar voando nas asas do vento. E se alguém acredita nisso, não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus aqui, por favor. Aleluia. Então assim começa a história desse grande Saul de Tarshite. A história dele é muito linda, porque quando ele sai cego daqui, o Senhor já muda o nome dele, e ele vai para a cidade onde está Simão, o curtidor. Ficava à beira da praia. Quem vai a Israel visita a casa de Simão, que ainda existe lá. Foi lá que ele ficou, à beira do mar. Simão era um grande amigo dele. Ele passa 3 dias em jejum e oração. Oração, jejum e cego. E aqui, outra coisa que mexe comigo. Roberto, muda a música porque vai ser quente agora. Ele estava lá em jejum e oração. A oração e o jejum subiu ao céu. E Deus quer mudar a vida dele. Ao invés de Deus ir lá no pastor presidente da igreja de Jerusalém, ou Deus ir no vice-presidente João, ou Deus ir falar com um dos apóstolos, o Senhor vai na casa de um homem chamado Ananias, um ilustre desconhecido. Alguém sabe alguma pregação de Ananias? Tem algum versículo que Ananias falou aí? Vocês conhecem? Algum milagre que ele tenha feito? Um ilustre desconhecido, só que era um profeta. E profeta não é ungido por homem, é ungido por Deus. Pastores até têm a confirmação de homens, mas profeta, não conheço nenhuma igreja que unge alguém a profeta. Pode até ter, mas eu não conheço, não das igrejas raízes. E esse era um profeta, e o Senhor disse: Ananias, levanta. Pois não, Senhor. Anota o endereço: rua chamada direita, nome do dono da casa, Simão Curtidor. Pega o vidro de azeite, porque você vai ungir alguém. E ele todo empolgado, porque profeta gosta desses mantos de revelação. Eu imagino ele pegando a pastinha dele, a carteirinha da convenção dele, pegando o chifre de azeite. Quando ele põe a mão na porta e vai sair, ele resolve, perguntar para Jesus quem é que ele ia ungir. Não devia ter feito isso. Senhor, qual é o nome do homem que eu vou ungir? E lá o céu grita: Saulo de Tarso.
Imagina Ananias olhando para cima, abriu a porta, viu se ninguém escutou a heresia, fechou a porta, botou a pastinha do lado, o chifre de azeite, a carteirinha da convenção, e disse: Senhor, vamos conversar aqui. O senhor tem certeza? Por que, Ananias? Esse aí não é aquele? É aquele. É o assassino? O assassino. O que tem cartas com autorização para matar os crentes? O que tem carta com autorização para matar os crentes? O que fecha a igreja? O que fecha a igreja? O que tem o espírito do anticristo? O que tem o espírito do anticristo? Senhor, mas esse homem não presta. Olha só, a criatura querendo dar conselho para o Criador. O empregado querendo falar para o patrão que o patrão está errado. Tem juízo na cabeça? Esse cidadão não tem nada. Jesus podia ter feito 1 milhão de coisas, mas resolveu deixar escrito só para a gente ver que ele passou vergonha. O Senhor disse para ele: Ô Ananias, por acaso eu faço alguma coisa errada? Você enxerga um palmo na frente do seu nariz. Eu enxergo o futuro. Ele não presta para vocês hoje, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. E aí, depois disso, os olhos dele se abrem, aí que ele fica mais crente mesmo. E ao invés de ele voltar para a cidade de Tarsite, onde ele vinha de uma família aristocrática, porque ele era advogado. Quando nós lemos na Bíblia que Saulo de Tarso, Paulo agora, era doutor da lei, tem crente que acha que ele era um sacerdote. Ele não podia ser sacerdote, ele era da tribo de Benjamim. E só sacerdotes vinham da tribo de Levi. Quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, a Bíblia está dizendo em ipsis literis, ele era um doutor em leis. Paulo era advogado. Numa época em que 99,9% dos judeus não sabiam ler nem escrever, esse judeu já era advogado. Ele militava naquela matéria criada pelos romanos. Porque ele vem de uma família rica. Por que é que ele tem dupla cidadania? Quem já leu a Bíblia vai ver ele dizer: eu tenho cidadania romana. Um judeu só tinha cidadania romana se ele viesse de famílias pomposas, de famílias ricas, de famílias que tinham sangue azul, e ele era um desses. Olha que interessante, todos os discípulos que Jesus chamou, com exceção de Mateus, se não me falha a memória, Judas, que sabiam ler e escrever, que haviam cursado universidades, os outros eram tudo gente analfabeta. Aí agora Jesus vem e salva um doutor. Ele salva alguém para dar um nó na cabeça do diabo. Porque o diabo no futuro e até os dias de hoje fala que o evangelho é só para crente. E crente é só gente que não sabe ler nem escrever. Aquela velha frase minha, gente que só tem 2 dentes na boca. O zagueiro e o atacante. Analfa de pai e beta de mãe. E é com Paulo que Jesus vai provar para todos nós que o evangelho não é para aqueles que são pobres e miseráveis apenas. O evangelho é para aquele que é pobre de espírito. E não importa a condição social que a pessoa tem. Então o Senhor vai entrar na vida dele. E ao invés de ele voltar para a família, ele começa a pregar ali. Bem de frente à casa de Ananias, o curtidor, tem uma praça. E é naquela praça que Paulo começa a pregar. A notícia esparrama, até que chega em Jerusalém. Chegou aonde? E agora a convenção de Jerusalém quer saber quem é esse tal de Paulo que está pregando. Porque não foi consagrado por Pedro, nem por Tiago e nem por João. E Pedro e João vão lá à espreita e chegam e assistem um culto, diz o historiador. E quando eles veem Paulo pregar, Pedro e João se apavoram. Pergunte por quê? Eles falavam um para o outro: tudo que nós temos, esse baixinho tem. Só que ele tem coisas que nós não temos. Deu para entender aí ou não? Tudo que nós temos, ele tem. Só que ele tem coisas que nós não temos. O que é que ele tinha que Pedro e João tinham? Unção. E o que é que Paulo tinha que Pedro e João não tinham? Conhecimento. Era doutor, sabia falar, era poliglota. Os crentes amam falar que Paulo falava em mais línguas do que todo mundo, e todo mundo acha que era língua de anjos, né? Não, ele era poliglota mesmo. Era um homem extremamente preparado. E o que é que Pedro e João fazem com Paulo? Simplesmente fazem aquilo que todas as vezes que alguém se sente ameaçado faz com ameaça: isolam ele, mandam ele ficar na cidade de Tarsite até a poeira baixar. Que poeira? O escândalo. Porque o homem que veio matar os crentes se tornou um pregador dos crentes. A família dele seria perseguida,
se alguém soubesse. Roma poderia ter uma convulsão e mandado mais soldados para saber o que estava acontecendo. Então o argumento dado por Pedro e João para que Paulo ficasse isolado na cidade dele foi esse: se você não se esconder agora, possa ser que a igreja sofra uma perseguição 100 vezes maior. E ele, como todo novo convertido, acredita no que o pastor fala. E ele voltou para a cidade de Tarsite. Só que voltou como um crente fanático. Tentou pregar para a família e a família o expulsou e o deserdou. Ele que tinha escritório de advocacia perdeu todos os seus clientes. Ele que era um homem influente, começaram a chamar ele de maluco. Ele foi morar na rua. E na rua aprendeu a costurar. O doutor da lei, o advogado, teve que perder tudo e foi aprender a costurar tenda. Ah, Jesus. De onde é que você acha que ele arrumou aquela história? Eu sei viver com pouco e com muito. Nada me separa do amor de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura. Eu sei padecer necessidade e sei viver em abastança, porque nada me separa do amor de Cristo. É assim que o missionário de verdade é forjado. E ele vai lá, e ele fica esperando a poeira baixar. Fica esperando o quê? Pergunte para o seu irmão, porque brasileiro que vem para a América, salvo alguns que vêm em paz, o resto vem só debaixo de luta. Foge das dívidas, foge da sogra, foge da lei, foge de tudo. Mas a maioria nem entra pela porta certa, vem lá pelo México, né? Correndo atrás dos coiotes. Então é luta. Então você entende o que é escândalo. Quanto tempo leva para um escândalo ser esquecido? Quanto tempo leva para uma poeira abaixar? Quanto tempo você esperaria até que aqueles que deveriam cuidar de você voltem para de fato cuidar de você? Um mês, um ano? Paulo esperou 14 anos. Quantos anos eu disse? 14. E você ainda está achando que o mundo gira em torno do seu umbigo? Só você que sofre? Não foi um ano, não foram 10, Alexandre. Foram 14 anos de abandono. 14 anos costurando tenda. E ele se transformou num homem fechado e bruto. Por isso que Paulo é uma pessoa muito difícil na Bíblia. Ninguém conseguia andar do lado dele. Barnabé começa o ministério com ele e abandona ele. João Marcos começou com ele, ele mandou João Marcos embora dizendo que ele não prestava. No fim da vida, ele se arrepende e diz: traga João Marcos e a minha capa que eu esqueci em Troas, porque hoje eu vejo que João Marcos é importante para o reino. Ele se tornou uma figura difícil, porque ele carregava traumas daqueles que deveriam amá-lo, protegê-lo, mas eles ao invés disso o abandonaram. Eu tenho ultimamente falado muito sobre paternidade. Não sei se já chegou aqui esse tipo de ensino. A palavra pai, ela tem como sinônimo pastor e vice-versa. A palavra pastor, presbítero, bispo, papa e padre, todas elas têm a mesma conotação com pai. Diga comigo, pai. E se um pai é pai de verdade, ele tem que pelo menos fazer 3 coisas com o filho. Primeiro, dar ao filho proteção. Segundo, dar ao filho uma direção. E terceiro, dar ao filho limites. Porque o pai que ama dá limite. O pai que ama protege e o pai que ama dá direção. Se isso é a função de um pastor, eu tenho dificuldade, Wellington, em olhar para trás e lembrar dos meus pastores. Porque eu não tive pai. Eu tinha patrões. Eu tinha chefes. Eu tinha gente que olhava para mim e dizia assim: senta, deita, rola, finge de morto, agora late. Aí sim, eu prestava para eles. Isso não é pai. Tem muitas pessoas que vieram para esse país por causa disso, em busca de oportunidades. E quando chegam aqui, encontram as oportunidades. Quem ficou lá no Brasil ainda ri deles aqui. Foi lá para a América e agora virou pastor. Não é que virou pastor, é que lá onde estavam ninguém reconhecia eles. Imagina eu, pastor Marco Feliciano, um dos pastores mais conhecidos do Brasil. Para ser consagrado a pastor, tive que vir aqui para a América, porque lá no Brasil não me aceitavam como pastor. O meu pastor não acreditava na minha chamada.
Dá para acreditar nisso? Um dia ele me fez uma proposta: para com a itinerância, eu vou te dar uma igrejinha lá onde o Judas perdeu a bota, 5 coqueiros para frente de Bagdá, e se você for fiel lá, aí eu vou ver o que eu faço. E deixar para trás todas as pregações lindas que Deus me deu e impactar o mundo, porque não eram pais. Pessoas que não são criadas com pai de verdade sofrem demais. Alguns até tiveram pai, mas a paternidade foi abusiva. Um pai que pisava, um pai que esbravejava demais. O pai de verdade não tem vergonha do filho. O pai de verdade não tem inveja do filho. Qual é o sonho do pai? Ver o filho ser melhor do que ele. Sim ou não? Cadê os pais que estão aqui? Tudo que a gente faz não é pelos filhos. Mas tudo que eu não tive, meu filho vai ter. Aí você nasce em uma igreja e o seu pastor diz assim: vai ficar sentado lá, provar que tem chamado. Eu sei o que eu passei. Não foi diferente com Paulo. Pedro e João jogaram ele fora e abandonaram ele. Até que um dia, em uma reunião de oração em Jerusalém, Deus levantou um profeta e o profeta gritou assim: apartai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Aí deu uma confusão. Pergunte por quê. Barnabé todo mundo conhecia, era presbítero em Jerusalém. Paulo ninguém conhecia. Ninguém sabia quem era esse Paulo. Não tinha nenhum membro na igreja com o nome de Paulo. Tiveram que ir perguntando de irmão para irmão, até que alguém lembrou de uma história de um certo Saul de Tarshite, que ficou cego, e alguém diz: parece que o nome dele foi transformado em Paulo, e era o único da história. E Barnabé pega o seu carrão, senta no seu jumentinho e vai até a cidade de Tarshite. Chegando lá, ele pergunta pelo tal Paulo. Ninguém conhecia Paulo. Disseram: aqui tem um tal de Saul. Ele ficou louco. Ele vai até encontrar Saulo de Tarso. E ele encontra o eremita, sentado dentro de uma tenda, perna cruzada, nanico, cara cerrada, costurando tendas. A tradição diz que ele olha para Paulo e diz assim: o senhor é Paulo? E ele diz assim: olha, eu não tenho tempo para conversar, deixa aí o que tem para ser costurado, custa tantos denários, o senhor volta dia tal para pegar. Era assim a conversa dele, um homem magoado, machucado. Até que Barnabé grita com ele e diz assim: não, irmão Paulo, eu estou aqui porque o Espírito Santo escolheu a mim e você para fazer uma obra. A tradição diz que o velho Paulo ficou em pé, não perguntou mais nada, pegou o que tinha para pegar, saiu lá do lado de fora do seu comércio, subiu na sua caminhonete, porque baixinho gosta de carro alto. E ele tinha caminhonete, tinha um camelo, um dromedário de 2 corcovas. A tradição diz que ele sentou nas corcovas do camelo e disse: irmão Barnabé, vamos embora que eu estou atrasado. Faz 14 anos que eu estou no óleo, 14 anos buscando a minha chance para pregar. E assim nasce o ministério dele. E detalhe, não começa pregando em grandes igrejas, eles vão pregar na cidade de Antioquia. Diga comigo, Antioquia. Pense numa igreja que matava pastor. Você já ouviu falar disso? Tem lugares que matam pastores. Era Antioquia, povo pobre, a cor da pele deles era acima do caucasiano, sofriam preconceito. Pastores nenhum conseguiam ficar ali. Aí chega Barnabé e Paulo. Barnabé foi consagrado a pastor porque era um homem rico, um empresário no ramo de madeiras. O sonho dele era ser pastor. E alguém fala para Pedro: temos que consagrar, senão nós vamos perder esse rapaz. Não, mas não tem igreja, não tem uma igreja que ninguém quer, e ele não precisa de dinheiro, porque o dízimo dele é alto. Vamos mandar ele para, mas ele não sabe pregar. Não, tem o tal do Paulo que vai junto com ele. Barnabé dirige o culto, mas quem prega é Paulo. Barnabé conhece todo o ritual, canta os hinos da harpa, lê a Bíblia, faz a oferta. A hora de pregar, vamos ouvir aqui o irmão Paulo. E Paulo sabia pregar, conhecia tudo, e ele prega. E nada melhor do que você ouvir uma pregação gostosa, uma pregação bonita. É bom ouvir quem tem o que falar. Tem gente que, pelo amor de Deus, só enche linguiça, como diz lá no Brasil. Mas quem tem o que falar, você ouve a pessoa pregar 1 hora, 2, 3 e não se cansa. E Paulo tinha esse talento. E depois que ele prega o primeiro culto, a notícia esparrama em Antioquia: está chegando um avivamento aí. Pode ir que tem um pregador de verdade. No segundo culto, Paulo prega e a glória de Deus desce. A tradição diz que do terceiro culto em diante, Paulo começou a andar por caminhos que nem Jerusalém caminhava. Pergunte quais. Ele abriu na igreja um tapete da revelação.
E ele começou a pregar aquilo que os olhos não viam, aquilo que os ouvidos não ouviam, aquilo que não havia subido ao coração do homem. E quando ele começa a falar de sinais, prodígios e maravilhas, o Espírito Santo foi atraído à igreja. E os crentes começam a receber batismo com o Espírito Santo durante a pregação dele. Eu imagino Barnabé fazendo uma anotação aqui. Bom, palavra ele pregou direitinho, batismo com o Espírito Santo tem em Jerusalém, então está tudo certo. Só que depois que começa a acontecer batismo com o Espírito Santo, a igreja começa a encher. E os crentes começam a vir com mais vontade. E Paulo pregava e os crentes eram renovados. Diz a tradição que um dia um crente falou em língua estranha mais alto que os outros. E Paulo parou o culto e apontou o dedo e disse: o irmão entende o que falou? E ele: não, pois eu entendo. E ele interpreta a língua do irmão. Barnabé está apavorado aqui, dizendo: até língua estranha tem em Jerusalém. Interpretar a língua. E ele pergunta: irmão Paulo? Pois não, Barnabé. Isso não tem em Jerusalém. E Paulo diz: mas tem em Antioquia. Porque eu não recebi de Pedro nem de João. O que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Por que você acha que cada vez que Paulo dá um ensinamento, ele diz: eu recebi do Senhor? É porque as outras igrejas não tinham isso. Era uma revelação que Deus havia dado a ele. E os crentes eram obrigados a aceitar. Porque revelação é revelação. Deus não dá para qualquer um. Revelação é mistério. Diga mistério. E mistério tem 3 qualificações na Bíblia. Primeiro, Deus, e somente Deus, sabe o que é. Segundo, Deus só revela no tempo certo. E terceiro, Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. Quem acredita em mistérios aqui? Depois que tem línguas estranhas e interpretação, a igreja já não cabe mais de gente. O povo quer ver sinais. Deus é real para eles. Começa a igreja a ficar entupida de gente. E um dia Paulo resolve orar pelos enfermos. Barnabé quase tem um infarto. Mas Paulo chama os enfermos e põe a mão sobre a cabeça deles. E Barnabé anota: bom, isso em Jerusalém tem. Porque Jesus diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Só que dos cultos em seguinte, começou a vir tanto doente das províncias que Paulo sozinho não dava conta de orar por eles. Aí Paulo comete uma gafe. Pergunte qual? Ele pega um lenço. Pode deixar aqui. Ele pega o seu suor, ou ele passa no seu corpo, e ele chama um diácono. Cadê um diácono? Me ajuda aqui, vem cá, pastor Paulo. Eu não dou conta de orar sozinho. Enquanto eu estou orando aqui, pega esse pano e põe em cima daquele doente ali.